Alô, sexta-feira, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. Tá na hora da gente atualizar as informações nessa antevéspera de decisão de Parazão. Pois é, o Remo folgou ontem, apenas os jogadores que não atuaram estiveram no gramado, os outros fizeram treinamento regenerativo, porque o desgaste foi muito grande do jogo contra o Internacional. Mas a notícia é a seguinte, vai todo mundo para a decisão domingo. Já já a gente vai falar sobre isso, zagueiro que está chegando, o lateral que foi oferecido e o Paysandu que ganha Quintana, que ganha o Henrico, vai com todo o seu elenco preparado para o primeiro jogo da decisão. E você fica sabendo aqui no Tomazão TV. Quer mais informação? Já já vou te dizer, mas antes é bom lembrar que é importante você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações e muito like. Hoje eu quero ver uma sexta-feira de like, hein? Todo mundo deixando aquele like especial. Você às vezes vê o vídeo e não deixa o joinha. Hoje dá uma amarrotada esperta aí, dá aquela força para a gente poder fazer o YouTube divulgar cada vez mais o nosso conteúdo para a gente crescer, porque vem aí o sorteio de 50 mil e eu quero premiar você. Bom, vou começar falando do Paysandu, o Paysandu que treinou normalmente esses dias desde terça-feira, hoje, sexta-feira, desde cedo, hoje uma manhã bastante movimentada, até porque as informações são excepcionais para o técnico, o Júnior Rocha, em função da recuperação do zagueiro Quintana e do Henrico, que devem treinar normalmente nesta sexta-feira. E ainda tem o treinamento do sábado, aquele treino mais recreativo, mas de qualquer maneira, treinamento de bola parada, cobrança de falta, escanteio, chutes a gol, fundamentos importantes, porque o Paysandu ele vai ter que trabalhar muito a posse de bola. O Paysandu não pode deixar o adversário, o Remo, ter a posse de bola. Então, isso tem sido trabalhado pelo Júnior Rocha com relação ao time que ele vai colocar no domingo contra o Remo no primeiro jogo da decisão. Importante ter toda essa garotada mais do que motivada, com os jogadores mais experientes, como o Marcinho, o artilheiro do campeonato, o Ítalo. Então, quer mais do que? O apoio da torcida, que vai lotar o Mangueirão, é isso que é o mais importante. E o Paysandu está ciente de que vai ter que entrar com concentração absoluta, erro zero, para um jogo decisivo. Miguel Ângelo, atacante da base, ainda começou até na temporada fazendo gols, mas ainda não teve aquela oportunidade especial, porque é o substituto direto do Ítalo, artilheiro do time, artilheiro do campeonato, mas ele sabe o tamanho do que é estar num repá e aguardando, humildemente a sua oportunidade, aprendendo com o Ítalo, que é o artilheiro do time e da competição. Fala aí, Miguel Ângelo. Um clássico, todo mundo sabe que é gigante aqui no Pará, todo mundo sabe a importância do que é isso, da imensidão. A gente está trabalhando muito para poder chegar lá, representar. A gente sabe que o Paysandu tem força, tem torcida para apoiar, e é muito importante que a gente precise ter a mente que vamos bater assim de frente. A gente sabe como foi o primeiro jogo. Como é que é essa convivência de vocês, inclusive tua com o Ítalo? Não sei se vocês conversam ou trocam um pouco de conhecimento. Eu imagino que possa perguntar também algumas coisas para ele. Como é que funciona essa convivência de vocês e essa disputa no dia a dia? Acredito eu assim que é muito bom a gente conversar e trocar ideia. Eu procuro muito observar ele, como ele se movimenta, como ele tira do goleiro, essas coisas que eu preciso aprender mais um pouco com ele, já que ele está em uma fase ótima, vem fazendo gol. E é o artilheiro do campeonato, uma briga muito boa, mas eu estou preparado. Assim que ele não puder continuar, estiver cansado, eu tô lá pronto para poder entrar e fazer o meu melhor. Tá aí o atacante Miguel Ângelo, mais um garoto da base, bem articulado, garoto com uma tremenda humildade, sabendo se colocar, esperando a hora certa de dar o bote, porque é a cria, como diz o Dinho, as crias do Paysandu fazendo o maior sucesso e sendo muito importante desse trabalho inicial de reconstrução bicolor. Bom,
Do Remo é aquela história. Hoje todo mundo volta aos trabalhos de campo. Ontem regenerativo para quem jogou. Dizem até que nos exames do Kaique não tem nenhuma lesão. Foi mais, eu acho que cãibra, né? Uma contratura de cãibra. E ele está à disposição. Se treinar hoje, fatalmente vai estar no jogo de domingo contra o Paysandu, na decisão, no primeiro jogo da decisão. O time deve ser o titular, sim. Todos sendo recuperados, né, pelo NASP, com o recover sendo trabalhado atentamente pelo NASP, com o departamento de fisiologia, com o departamento físico, Patrick de Paula, Aleph Manga, o Jajá, que entrou muito bem. Aliás, só que o Jajá não pode jogar o Paraense, ele é carta fora do baralho. Até me lembrei disso aqui. Então, é o Remo que se prepara para o primeiro jogo da decisão e vai com força total, como quer os dirigentes, como quer o técnico, como tem que ser e como exige o torcedor azulino, principalmente porque contra o Paysandu é outra história, é outro jogo, é outro campeonato, é sempre assim. O Chamba, o Duplex Chamba, estava aguardando o visto de trabalho, ele deve estar recebendo hoje e talvez embarque hoje mesmo, amanhã já chegue e se apresente ao Baianão. Mas o Chamba dependia desse documento, ou seja, o visto de trabalho. Ontem chegou para mim esse jogador aí, ó, DG, lateral esquerdo, é Douglas, o nome dele, Douglas Teixeira. Ele estava atuando pelo Avaí, lá de Santa Catarina, 2 temporadas, esse ano já fez 7 jogos e não tem nenhum gol. Mas ele é cria do Resende, lá do Rio de Janeiro, passou pelo Botafogo, andou pelo Goiás, estava no Avaí há 2 temporadas, e agora perdeu o vínculo. E o DG foi oferecido, mas não é nada oficial, é oficioso, mas foi lembrado e oferecido, e a gente está dando a informação. Com relação ao Sávio, vou falar depois da entrevista do Pikachu, ainda depois do jogo contra o Internacional. O Remo que está devendo essa vitória na primeira divisão para o seu torcedor. São 3 empates e 1 derrota. Aliás, com a derrota do Vasco ontem, o Vasco foi para a última colocação, o Remo era o 15º com empate, o Santos venceu 2-1 e o Remo vira a rodada com os 3 jogos que não foram realizados ainda, é o 16º, está fora da zona do rebaixamento. O Pikachu fala que são detalhes e a vitória pode acontecer sim a qualquer momento, o Remo está no caminho certo. Pikachu, com a ajuda do meu amigo Landuzinho, manda um recado aqui no Tomazão TV. Eu acho que um pouquinho de tranquilidade, falando do jogo de hoje, e falando dos 2 últimos jogos brasileiros, um pouquinho mais de malandragem, né, porque estavam com resultado, principalmente o jogo contra a Mirassol e a Atlético Mineiro, eles estavam com uma vantagem no resultado e não conseguimos segurar o placar. E agora sim, saímos atrás, mas conseguimos um poder de reação, né? Eu acredito que hoje foi detalhes os 2 lados, porque também o Inter teve algumas oportunidades, principalmente agora nesse último lance do jogo ali, para fazer o gol, mas a gente também teve. Eu espero que a gente possa estar, assim como eu sendo tão orgulhoso nos jogos brasileiros, a gente também está muito satisfeito pelo que a gente vem apresentando dentro de campo, principalmente a nossa entrega, a nossa postura de jogar de igual a igual com esses 4 adversários que a gente teve pelo brasileiro. Então é isso que a gente tem que tirar de proveito, continuar nessa caminhada, né, para a gente logo conseguir nossa primeira vitória no campeonato e depois seguir com mais tranquilidade. Volta aos trabalhos nesta sexta-feira, todo mundo em campo, trabalhando para melhor formação. Os ingressos já colocados à venda. Aliás, vou até dar uma olhada aqui porque tem a casadinha e o Remo colocou para um jogo R$100, uma arquibancada e 160 cadeiras. Se comprar a casadinha dos 2 jogos, 160 a arquibancada, aí sairia por 80 e 280 a cadeira. Sairia por 140 cada cadeira. Então, vale a casadinha, 160 arquibancada para os 2 jogos e 280 para os 2 jogos. Se for só o jogo de domingo, R$100 e 160 a cadeira. Aliás, é o mesmo esquema que fez o Paysandu. Eu acho que está absolutamente correta a atitude da diretoria em fazer o preço para que
a decisão ganhe o tamanho que ela merece. Quanto ao Sávio, não joga mais no Remo, mesmo que daqui a um tempo o técnico Juan Carlos Osório possa não estar mais no comando. Ele já recebeu, inclusive, uma sondagem do Juventude, lá do Rio Grande do Sul, não aceitou, vai continuar no Remo. E o Marrone pode estar se despedindo a qualquer momento, porque o Atlético Goianiense está negociando. Marrone é uma das heranças malditas aí do Marcos Braz, contrato que tinha gatilho de subida para a Série A, teve que pagar não sei quanto para o time que liberou, mais de não sei quantos R$ 1.000 para o Marrone pela subida para a Série A e um contrato até 2027. Então, o Remo está tentando essa negociação, manda o Marrone jogar no Atlético Goianiense, pode acontecer a qualquer momento. São as de sexta-feira, porque o fim de semana promete muita emoção. Aquele abraço, doutor Mazão.